Então, no Salmo 91, nós vamos para a lição do versículo 10. Hoje é o Salmo 91, versículo 10. Eu tenho certeza que aqui Deus vai falar com cada um de nós. Vamos começar? Olha o que diz aqui o 10. Observe esta promessa. Qual é a promessa que diz aqui? Nenhum mal te sucederá. O que mais que diz o versículo 10? Nem praga alguma chegará onde? Olha que promessa que Deus está nos dando, que não importa o que esteja acontecendo no mundo, na vida das pessoas, Ele está dizendo assim, ó, nenhum mal sucederá a você. E além disso, Ele está acrescentando, nem praga alguma chegará onde? Deus está dizendo, eu não preciso ter medo, eu tenho que confiar nele, não importa o rumor, a notícia que andar aí por esse mundo. Ele está dizendo, não vai acontecer com você. Se nós habitarmos onde? No esconderijo de quem? Do Altíssimo. Esse é o segredo do Salmo 91. Todo o segredo do Salmo 91 está no versículo 1. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, essa pessoa é a pessoa que vai viver todas as promessas. Agora vamos continuar, vamos lá? Primeiro ponto, então, dividir o versículo em 2 pontos para nós meditarmos. Primeiro, nenhum mal te sucederá. O que diz? O Senhor está prometendo nos livrar de todo o mal que vem nos atingir, seja o que for. Quantas vezes alguns males tentam nos atingir, como as palavras, o que, pessoal? Proferidas. É verdade, quantas vezes palavras machucam, palavras marcam, palavras ficam no coração. Às vezes o inimigo pode usar um cônjuge para falar uma palavra que vai nos ferir, pode usar um familiar, um filho, uma filha, alguém, um colega, um amigo, para falar uma palavra que vai magoar o coração, ferir a pessoa. Então o inimigo vai tentar nos atingir, só que Deus disse, nenhum mal te sucederá. Aí o que mais que eu botei como exemplo? As atitudes das pessoas também nos ferem muitas vezes. Às vezes o inimigo usa aquela pessoa com uma atitude X, Y, para tentar atingir você. Continua, uma traição é algo que fere a pessoa. O inimigo vai arquitetando para que isso aconteça, fere o casal. Uma deslealdade, às vezes nós fomos honestos, fizemos tudo certo, a pessoa vai lá e faz errado. Ou o que, pessoal? Ingratidão. Irmão, tem alguma coisa que fira mais que a ingratidão? Acho que é difícil, né? Alguma coisa que magoe em você ou entristeça você mais do que a ingratidão. Quantas vezes você é grato, você ajuda, você faz isso, faz aquilo pela pessoa, daqui a pouco a pessoa chega para você e ela é o quê? Ela é ingrata. Isso machuca. Vamos lá. Talvez até um plano do inferno. Porém o Senhor disse que não nos sucederá nenhum mal. Vale a pena habitar onde, queridos? No esconderijo do Altíssimo. Agora vamos lá. O que o inimigo tem preparado contra você? É o que eu quero que você pare hoje e pense. O que o inimigo tem preparado contra você? Tem tentado te atingir de que maneira? Usando pessoas, usando palavras, usando atitudes, comportamento de alguém? O que ele tem usado para tentar atingir? Aí eu coloquei o versículo aqui, ó. Confie nessa promessa. Vamos ler todo e eu vou meditar com você. Isaías 54, 17. Nem toda ferramenta preparada contra ti, o que diz a Bíblia? Não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, o que está escrito? Pega uma caneta e sublinha isso aí. Tu a condenarás. Vamos lá. Porque esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Primeira parte. Toda ferramenta preparada contra ti, o que a Bíblia diz? Não prosperará. Irmão, quantas vezes o diabo prepara ferramentas contra nós? E a segunda parte do versículo vai dizer, toda língua que se levantar contra ti. Quantas vezes o inimigo prepara ferramentas, artimanhas? Ele tenta usar algumas coisas para nos atingir. Ele vai usar palavras para atingir o nosso coração. Só que a Bíblia está dizendo que não pode prosperar, não pode me atingir, porque nem o mal te sucederá. Só que o versículo de Isaías 54, 17 está dizendo, tu tem que condenar essas palavras. Você tem que fazer algo diante da ferramenta que o inimigo está lançando, diante das palavras que ele tem vindo contra você. Quantas ferramentas do inimigo, talvez até hoje estão na sua vida? Talvez ferramentas que ele usou na infância, no crescimento, numa demissão, em alguma situação da sua vida, que às vezes até hoje estão em nós, nos atingido. Ele está dizendo que nenhuma língua, ou palavra, ou boca, quem fosse falar contra nós, não deveria prevalecer, não poderia prosperar. Mas quantas vezes nós temos palavras que estão cravadas no nosso coração até hoje? Uma ferramenta que o inimigo usou para nos atingir. E às vezes você lembra até hoje da frase que a pessoa te falou,
E você lembra como se fosse ontem, até a imagem, o cenário, o local, o que a pessoa estava falando, quem era a pessoa e o que ela falou para você. A minha pergunta é, até quando eu vou carregar essa ferramenta do inimigo dentro de mim? Quando que eu vou fazer o que a Bíblia está mandando? Condenar ela e dizer, eu não carrego mais isso. Eu não vou carregar, eu não sou o que essa pessoa disse. Eu não sou o que me fizeram. Às vezes o inimigo usou a ferramenta do abuso e a pessoa passou por esse trauma terrível na infância, de ser abusado ou abusada. E às vezes até hoje, essa ferramenta do inimigo está dentro de mim, porque atrapalha o meu casamento, atrapalha o meu relacionamento, faz eu me sentir uma pessoa inferior às outras. Até quando eu vou ficar com essa ferramenta e vou carregar ela? Se Deus está dizendo que eu posso condenar ela, posso paralisar a ação dela na minha vida. Às vezes você era criança e um dia você acordou, foi lá no almoço da família, domingo, todo mundo reunido, a família toda, um aniversário, uma festa. E quando você foi servir o suco ou refrigerante, às vezes você derramou na toalha. Seu pai chamou você de burro, idiota, nó cego, estabanado, boca aberta, mas te xingou de todas as coisas. E às vezes aquelas palavras ficaram. E a gente começou a ficar encabulado, tímido. A gente começa a ter complexo de inferioridade, porque um dia alguém falou que você era burro, patrão, demitiu você. Tem palavras que o inimigo usou como ferramentas para tentar nos limitar. Tem pessoas que têm uma mega capacidade, mas elas dizem assim, eu não sou capaz, eu não consigo, isso não é para mim, pastor. Eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu acho que eu não vou conseguir, os outros são melhores do que eu não tenho essa capacidade. A pessoa se acha feia, ela se acha inferior. Tem pessoas que têm dificuldades na vida. Tudo isso são ferramentas que o inimigo usou durante a sua vida, na infância, adolescência, início da fase adulta. Ferramentas que às vezes marcaram você. Você acha que os outros são capazes, você não pode. Eu nasci pobre e vou morrer como? Pobre. Tem ferramentas que o inimigo usou que estão lá na sua alma. Palavras que estão lá dentro de você. Às vezes a pessoa fala um negócio e o inimigo usa a palavra dela para ferir o nosso coração. E além disso ele fica na sua mente te lembrando do que a pessoa falou, como que a pessoa falou. E ele fica no teu ouvido, essa pessoa não podia ter falado assim contigo. Essa pessoa, eu tenho que fazer algo diante dessa ferramenta que o diabo está colocando para deixar o meu coração com uma mágoa, com uma tristeza, com rancor. E depois proporcionar uma depressão. Eu tenho que condenar essa ferramenta, dizer, Deus, está amarrado. Essa palavra que essa pessoa falou não vai ficar no meu coração. Diabo, sai dos meus pensamentos e essa ferramenta não vai ficar comigo. Porque eu condeno agora em nome de Jesus. O que eu ouvi na infância, o que eu passei? Tem ferramentas que o diabo usou contra você que até hoje estão te aprisionando. Que até hoje amarram a sua vida, traumatizaram você. Coisas que a gente nunca superou. Coisas que você olha para você mesmo e diz, eu não sou capaz. Você é sim, você é o melhor de Deus. Você tem que condenar essa ferramenta do inimigo e dizer, eu não aceito. Olha o que diz Isaías, vamos lá? Toda ferramenta preparada contra ti, o que diz a Bíblia? Não prosperará. Até quando eu vou aceitar essa ferramenta? Até quando eu vou aceitar isso que o diabo fez na minha vida, me dizendo que eu sou incapaz, que eu não consigo? Talvez uma pessoa falou e ele está usando as palavras daquela pessoa. Talvez o seu pai falava cada coisa para você e você deixou isso entrar no seu comportamento que hoje em alguma área limita você em alguma coisa da sua vida. Você acredita que você não é capaz. E todo mundo vê que você é inteligente. As pessoas te elogiam. Diz, fulano, por que você não tenta, fulano? Eu não. Isso não é para mim. Eu não consigo, acho que não vou conseguir, não é para mim. A pessoa tem medo. Uma ferramenta do inimigo na sua vida. Só que hoje é o dia de você se levantar e condenar isso, dizer, eu não aceito. Eu não sou o que as pessoas falaram de mim. Eu não sou o que eu passei, o que me fizeram. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E se Deus diz que eu sou vencedor, eu sou um vencedor. Amém? Quem é bonito, diga glória a Deus. Tá mais ou menos. Dá para botar força nesse negócio aí. Porque às vezes a pessoa não acredita. Não, pastor, eu não sou capaz, eu não posso. Olha a ferramenta do inimigo prosperando na tua vida. Sabe quando que essa ferramenta vai parar de prosperar? Quando tu condenar ela. Quando você olhar para dentro de você mesmo e falar para esse pensamento, que quando tu vai fazer algo, vem aquela voz, tu não é capaz. Tu lembra até da pessoa que te disse isso. Vem aquela voz dizendo, tu não consegue, tu não vai ser nada, tu nasceu pobre,
Sabe, você vai fazer um negócio, parece que vem a voz da pessoa. Sabe quando é que essa ferramenta vai parar na sua vida? Quando você condenar ela. Quando você disser, eu não aceito mais isso na minha vida. Porque essa é a promessa de Deus. Vamos lá? Toda ferramenta preparada contra ti, o que Deus falou? Não prosperará. Ela só prospera enquanto eu aceito ela na minha vida, enquanto eu permito que aquilo fique no meu coração. O que a pessoa fez para você? Não aceita que o inimigo use a atitude da pessoa para gerar uma mágoa. E às vezes você está lembrando da atitude, você tem que dizer, demônio, está amarrado, a atitude dessa pessoa não vai gerar, eu não aceito essa ferramenta, o que essa pessoa falou não vai ficar aqui impregnado no meu coração e na minha memória, eu paraliso essa ação maligna, saia em nome de Jesus. Eu não aceito isso, eu tenho que condenar. E daí ele diz, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, o que a Bíblia diz? Tu vai fazer o quê? Então tu tem que fazer a tua parte. Não adianta só ler o versículo, não adianta só falar do versículo, não adianta dizer que o versículo é bonito. Se eu não fizer o que o versículo manda eu fazer, nada vai acontecer. Pode orar o quanto tu quiser. Tem coisas que não é Deus que vai fazer. Tem coisas que é você que tem que fazer. Deus faz o impossível. Agora, quem é que tem que fazer o possível? É você. Amém? Sabe qual é a oração que Deus não responde? Quando tu pede para Deus fazer o que tu tem que fazer. Tu vai morrer de joelho e Deus não vai te responder. Tu vai ficar triste dizendo que Deus é mau. Mas eu estou pedindo para Deus fazer o que eu tenho que fazer. Tem coisas que Ele não vai fazer, sou eu que tenho que fazer. Condene isso. Fale para essa voz que fala no seu ouvido, para esse pensamento que vem dentro de você e diga, eu não aceito na minha vida. Não vai prosperar, eu tenho uma promessa de Deus, eu estou aqui condenando, dizendo, isso não vai gerar uma mágoa em mim. Essas palavras não vão ficar em mim. Eu não sou o que aquela pessoa me diz, e você é envergonhado, você tem medo. Sempre quando os seus pais xingavam muito você se torna aquela pessoa encabulada, envergonhada. Você tem que parar com isso e dizer, eu não sou envergonhado, eu sou um vencedor. É isso que você tem que falar para você mesmo, você tem que vencer isso. O que tem dentro de você? Deus já mandou, vamos lá. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, o que eu tenho que fazer? Tu a condenarás. O que mais? Esta é a herança de quem? Dos servos do Senhor. Quem é servo de Deus aqui, diga amém. Você tem direito a fazer isso, condena isso, não aceita. Você é capaz. E a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Vamos juntos? Também temos uma promessa preciosa, vejamos. O que diz aqui? Sabemos, 1 João 5,18, que todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, ele conserva-se a quem? A si mesmo. O que diz a Bíblia? O maligno. Irmão, qual a área da sua vida que o maligno quer tocar? Qual a área da sua vida que o maligno quer atingir? Qual a área da sua vida que o diabo tem vindo, tem tentado atrapalhar, tem tentado tocar? Não aceita. Deus, eu não aceito, eu sou de Deus, eu tenho servido ao Senhor. Diabo, você não vai tocar nos meus pensamentos, não vai tocar na minha alma, não vai tocar nas minhas emoções, porque Deus me prometeu no Salmo 91:10, nenhum mal te sucederá. Você tem que tomar posse do que a Bíblia diz, se posicionar sobre os seus direitos e reivindicar esses direitos. Continua comigo, vamos lá. Exige agora que este mal que está lhe sucedendo vá embora, em nome de Jesus. Segundo ponto que eu dividi aqui do versículo 10. Praga alguma chegará onde? O que é a minha tenda? A minha tenda é minha casa. Teve um bom período que o povo de Israel habitava em tendas. Depois começaram a haver casas, cidades, locais onde eles podiam fixar a moradia. Mas quando eles habitavam em tenda, o que simboliza a tenda? A tenda, ali havia uma família. Tinha o cabeça daquela família, por isso a tribo de Dan. O cabeça era o fulano. E vinha o filho, o neto, fulano, Beltrano, tinha várias famílias, mas ele era o cabeça, ele era o principal. Então Deus está dizendo, a tua tenda é a minha casa, é a minha família. Você tem uma autoridade sobre quem mora dentro da sua casa. Você tem uma autoridade sobre o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. No mundo espiritual, você que é crente e os teus familiares não são. Você tem uma autoridade de orar por eles, de interceder, de abençoar eles, de determinar a cura deles quando eles estiverem doentes. Você tem essa autoridade por Deus. Aí vamos ler a segunda parte do versículo 10. Nem praga alguma chegará onde? A tua tenda. Segue com o pastor. Agora, o nosso Deus está estendendo essa proteção à nossa casa, pois naquele período eles habitavam em tendas. E a quantos perigos eles estavam suscetíveis? Se você montar uma barraca aí no campo, você está suscetível a entrar uma cobra na sua barraca. Pode ou não pode? Isso que hoje tem bem, o número de cobras é bem menor,
o número de animais silvestres, peçonhentos é muito menor. Você imagina milhares de anos atrás, que não tinha tanta civilização que nem hoje, tantas cidades, o número desses animais, só que Deus está dizendo que Ele protegeu o povo dele. Se Ele protegeu naquela época, Ele está dizendo para ti, tu acha que Ele não pode proteger hoje? Deus é o mesmo quando? Ontem, hoje e sempre. O Deus que protegeu no passado. Então por que eu estou com medo? Não, pastor, que está vindo um furacão 100 km por hora, já me escondi dentro de casa. Eu dormi no banheiro essa noite. Eu aposto que tem gente aqui que dormiu embaixo da cama. Dá uma olhada para o irmão do lado, vê se ele tem cara de quem dormiu embaixo da cama com medo. Ai, pastor, eu fiquei com medo, eu dormi embaixo da cama. Disseram que ia vir vento, estelhar tudo, quebrar tudo, acabar com tudo, é o fim do mundo. Irmão, a televisão vive de má notícia. Qual é o dia que você liga o jornal e tem uma boa notícia? Eles vivem só do quê? De desgraça. Agora eu tenho que confiar em Deus. Senhor, o Senhor não parou o vento e o mar e a tempestade? Deus mudou, Ele é o mesmo hoje. Qual é a minha atitude quando eu ouço uma má notícia? Qual tem que ser a sua atitude, a nossa atitude? Orar. Senhor, eu não aceito isso na minha cidade. Não é apavorar todo mundo, mandar mensagem para a família toda, dizer, todo mundo entra para o banheiro. Vamos morrer, vamos ficar embaixo da cama hoje. Se cair o telhado, a gente está protegido. Isso aí, a pessoa está com medo. Nenhuma praga chegará à tua tenda. Eu tenho que confiar em Deus, orar. Senhor, manda esse negócio lá para o mar que não vai atingir ninguém. Na nossa cidade não vai chegar, porque Deus é fiel. Agora vamos lá, o que diz aqui? Vamos lá, continua. E hoje, a quantos perigos a nossa casa também está suscetível? Vícios, brigas, prostituição, pecados, acidentes, doenças, tudo que tem nesse mundo. Mas nós temos que confiar na promessa que diz, praga alguma chegará onde? A tua tenda. Não vou ter medo. Vamos lá. Não temas os maus rumores, porque eles virão. Olha aí, veio um mau rumor há pouco tempo. Salmo 112. Não temerás. O que nós não temeremos? Ô irmão, mas por que eu fiquei com medo da má notícia que chegou no meu celular, da má notícia que deram na televisão, dizendo que vai isso? Eu não posso temer os maus rumores. Cadê a nossa fé em Deus? É nessa hora que eu tenho que mostrar a fé que eu tenho. Vamos lá. Não temerás os maus rumores. Continua comigo. E o seu coração está firme, confiando em quem? No jornalista ou no Senhor? Confia no Senhor. Deus, o Senhor vai guardar minha casa, vai guardar minha família, não vai acontecer nada. Eu não vou ter medo de mau rumor. Agora, pastor, eu nem vou sair de casa hoje. Você está com medo. Às vezes tem que até desligar a TV. Continua comigo. Creia para que essa promessa alcance a sua casa. Confesse sobre eles o que disse Josué. O que Josué diz? Todo mundo junto. Porém, eu e a minha casa serviremos ao... Você tinha que afirmar isso todo dia. Todo dia você tinha que abrir a boca e confessar, porque palavras têm poder. Você tinha que chegar no quarto daquele familiar que não é convertido, estender a mão e dizer, esse aqui é o quarto do homem de Deus, o quarto de uma mulher de Deus, o meu filho é um homem de Deus. Você está passando a roupa dele? Senhor, eu estou passando a roupa de um homem de Deus, e eu e a minha casa serviremos a quem? Irmão, as palavras têm poder, você está chamando a existência, você está confessando, dizendo, eu profetizo sobre essa casa, eu abençoo. O Josué confessava sobre a casa dele, ele não estava falando com dúvida, ele estava falando com autoridade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa tem que ser a sua fé. Continua comigo, vamos lá no nosso estudo. Aí diz mais, o que está acontecendo na sua tenda? O que tem acontecido na sua casa? Não aceite que pragas ou doenças e nenhum mal venha atingir a sua família. Você tem essas promessas, observe. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Porque o marido descrente, ele é santificado por quem? Olha o poder que a esposa tem sobre o marido. Jesus está dizendo que se eu sou uma mulher cristã e o meu marido não serve a Deus, eu tenho o poder de santificar minha esposa. Eu tenho o poder de salvar ela. Como, pastor? Primeiro, dando um bom testemunho. Segundo, orando por ela. Perdão, orando por ele, se você é esposa. Orando pelo marido e dando um bom testemunho para ele. Tendo sabedoria. Deus nunca mandou o homem ser sábio. Deus disse que a mulher tem que ser o quê? Sábia. Está dizendo que se ela for tola, com o comportamento dela, ela destrói a casa dela. Agora, se a mulher tem sabedoria, com o comportamento dela, ela salva a família dela. Então, você tem um poder tremendo sobre o seu cônjuge. Segundo ponto que diz aqui, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente, ela é santificada por quem? Olha o poder que o marido tem de influenciar o cônjuge. Você sabe que quando um homem se converte, geralmente ele traz a família toda. Porque ele é o líder, ele é o cabeça, ele é o sacerdote do lar. Ele influencia a família dele. Então Deus está dizendo que o marido ele tem o poder de santificar a esposa dele, de orar por ela, de abençoar ela. Sabe o que eu costumo dizer? Que toda pessoa é um cofre. Não adianta bater, não funciona.
Não adianta gritar, não vai abrir. Você tem que ter a chave certa. Se você tiver a chave certa, você extrai tudo de dentro daquele cofre. O que não tem paciência vai jogar o cofre no lixo e vai dizer que não serve para nada. Agora, se você tiver a chave certa, você abre e extrai o que tem de melhor lá dentro. E toda pessoa tem um potencial. A gente tem que saber usar a chave certa para fazer essa pessoa despertar para a capacidade, para o potencial, para o que Deus colocou dentro dele e dela. Deus está dizendo que a gente tem um poder de santificar a família. Olha o que diz aqui. O marido ele é santificado pela mulher. E a mulher é santificada por quem? Pelo marido. Dando bom testemunho, tendo sabedoria, sabe, dentro de casa. Vamos ver os filhos. De sorte, os vossos filhos seriam imundos, ou seja, pessoa do mundo. Mas agora eles são o quê? Santos. Por quê? Porque Deus está dizendo que se tiver um crente de verdade nessa casa, ele vai santificar a família toda dele. Ele vai santificar o marido, ele vai santificar o filho, porque ele vai dar um bom testemunho, ele vai orar, ele vai lutar pela família dele com todas as forças que ele tem e vai salvar a família dele. E a gente precisa fazer isso, lutar e salvar a nossa família. Deus disse, praga alguma chegará à tua tenda, eu tenho uma promessa sobre a minha casa, você tem que orar, Deus, como é que eu ganho meu marido? Deus, como é que eu ganho minha esposa? Deus, como é que eu alcanço o coração dos meus filhos? A gente precisa orar a Deus e pedir para que Deus nos dê sabedoria, nos dê direção, nos mostre o que fazer para salvar a família. Você sabe que a Bíblia chega a dizer que a mulher sem palavras, sem falar nada, ela ganha o marido dela. Pergunta para o irmão do lado, tu ouviu bem isso? Tu ouviu bem? Que a mulher não precisa falar nada para ganhar o marido dela para Jesus. Ela pode só mostrar o bom testemunho. Você ouviu bem isso? Está escrito na Bíblia. Não é o pastor que está falando, é a Bíblia. A mulher sem palavras. Ela ganha o marido dela. Por que às vezes a gente não está ganhando a nossa família? Tem faltado sabedoria. Deus nunca mandou o homem ser sábio. Deus mandou quem ser sábio. Você já leu isso na Bíblia? Alguém já leu que o homem sábio edifica a sua casa? Eu também não. Eu já li que a mulher sábia. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente está fora do que a Bíblia diz. Se você abrir a Bíblia em Efésios 5, a Bíblia fala sobre duas coisas. Uma que o homem precisa e outra que a mulher precisa para que o casamento seja excelente. Se o seu casamento não é excelente, você não está fazendo o que Efésios 5, o apóstolo Paulo mandou. O que o homem precisa? Ser respeitado. O que a mulher precisa? Ser amada. E qual o erro do casal? Que o homem, ele quer agir com a mulher como se ela fosse homem. Qual o erro da mulher? Ela age com o marido como se ele fosse o quê? Mulher. E não, os dois são diferentes no físico, no psicológico, no emocional. Eles são diferentes no cérebro, a maneira como funciona. Eles são diferentes em tudo. Na forma como eles veem o mundo, o homem enxerga o mundo com óculos azul e a mulher com óculos cor-de-rosa. E daí o casal vai ter que aprender a se comunicar. Eles têm falha de comunicação, tem falha do que o outro precisa, porque a mulher ela gosta de amor e ela acha que quanto mais amor eu der para o meu marido, mais ele vai me amar. Ela está enganada. Deus não criou o teu marido para ser amado, ele criou o teu marido para ser respeitado. Viu como você quer fazer do teu jeito e tu não quer perguntar para Deus qual é o jeito bíblico? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola faz do jeito dela e acaba com tudo. Amém. O jeito bíblico, o seu marido precisa ser respeitado. Você já leu a Bíblia? O apóstolo Paulo começa, mulheres, seja submissa ao seu marido. Pastor, o que é submissão? Meu marido vai botar uma coleira no meu pescoço, vai pisar em mim? Não, submissão é respeito. Esse é o segredo do casamento. Quanto mais tu respeitar o teu marido, mais ele vai te amar. Pergunta para um cara que é casado há anos, o que ele prefere que a mulher dele ame ele ou respeite ele? Você vai ver a resposta que ele vai te dar. Ele vai dizer que quer que a mulher dele respeite ele. E esse é o erro da mulher. É por isso que o casamento está com problema, porque ela não respeita o marido. Como eu explicava, a mulher pode ganhar mais do que o marido, não tem problema nenhum. A mulher ganhar um salário bom, ótimo, mais que o marido dela, não tem problema. Qual é o problema? O problema é ela ir na loja, ela comprar um sofá e ela botar o sofá para dentro de casa. Ela tem condição de pagar, ela fez em 10 vezes, ela vai pagar do bolso dela. Ela não vai usar nem o dinheiro do marido, mas ela bota dentro de casa e quando ele chega, a sala está toda transformada, tem um sofá novo e ela não falou nada para ele. E quando ele entra,
Ele olha aquilo ali e qual é a cabeça da mulher? Ela pensa que o marido dela é uma mulher. Ela não entendeu que ela casou com um homem. Ela acha que ela casou com a amiguinha dela da escola, que pensa igual a ela. É verdade. Aí ela está lá empolgadona. Ai, ele vai entrar, ele vai olhar o meu sofá, ele vai ficar feliz. Aí ele, aleluia, glória a Jesus. Aí o cara entra, primeira coisa ele vê um negócio que ele nunca viu, a sala dele mudada do jeito que ele não gosta, um sofá que ele já olha, ele já diz, deve ter custado caro, ninguém me avisou, nada. E aí, amor, tu gostou? Ele diz, Deus abençoe, tá bom, não sei. Pergunta o preço, cai fora. Ele vai ficar quieto, vai para o quarto. Ai, pastor, o meu marido não fala comigo, irmã. Toda vez que teu marido se sentir desrespeitado, ele se afasta de ti, ele fica quieto e ele vai te ignorar. Toda vez que ele se sente desrespeitado dentro de casa, o homem fica quieto e ele se afasta da esposa. E daí a mulher pensa que tem que ir atrás dele gritando, quebrar os pratos, lavar roupa suja, agora ele vai caminhando atrás da casa, eu tenho que conversar hoje, a gente tem que sentar e tem que discutir e temos que falar da relação. Ele não é a tua amiga, ele não funciona como tu funciona. Cada vez que tu fizer isso com ele, tu afasta mais ele ainda. E não é assim que você resolve o problema com ele. Tu só bota ele para mais longe de ti, cada vez ele vai ficar mais frio e mais distante, porque ele está se sentindo desrespeitado. Faltou sabedoria na mulher. Tu quer comprar um sofá novo, não tem problema. A única coisa que tu tinha que ter feito é ter tido sabedoria. Tu tinha que ter ligado para o teu marido. Amor, eu estou pensando em trocar o sofá. O que tu acha? Tu é o homem da casa. Eu estou pensando no marrom. Tu pensa em outra cor? Tu não se preocupa que com o meu salário eu pago tranquilo, nem vai mexer no orçamento da família. Eu quero comprar um bem confortável. Tu gosta de sentar, de olhar o filme? Estou pensando em ti também, vamos trocar? O cara vai dizer, claro, pode trocar. Pega um bem bom mesmo para a gente olhar um filme junto e tal. O que aconteceu? Ela avisou ele. Falou até o valor, eu vou pagar tanto, nem se preocupa que eu pago, eu trabalho, eu ganho mais. Eu vou pagar, não tem problema, nem se preocupa não, nem se incomoda. Irmão, ela vai estar lá feliz, ele vai chegar. Irmão, quando ele chegar, ele abre a porta, cadê o sofá? Esse aí? Dá um abraço nela, que maravilha, vamos fazer uma pipoca, já vamos olhar um filme. O que mudou, pessoal? A atitude dela. Olha para mim, a atitude dela de fazer o quê? De respeitar o marido. De não fazer algo dentro de casa sem comunicar quem? O marido. Esse é o problema da esposa. Ela quer passar às vezes por cima, até sem querer. Está faltando o que na mulher? Porque a mulher tem um instinto de mãe, de proteção. Pode ver quem compra roupa, quem procura fazer tudo em casa é quem? A mulher. O cara, se tu deixar, ele usa a mesma camisa há 20 anos. Quem faz as coisas em casa é a mulher. Ela tem esse estilo de proteção, só que ela tem que ter o quê? Sabedoria. Ela precisa falar com o marido dela com sabedoria. Se tu deixar o teu marido, ele fica com a camisa que ele casou contigo 50 anos. No aniversário de 50 anos das bodas, ele está com a mesma camisa, o cara não troca. É verdade. Se tu olhar para as cuecas dele, estão tudo caindo sem elástico. Se tu não comprar uma nova, ele não tem cueca nova. É capaz de estar furado e ele pedir para costurar ainda. Os homens são incríveis, né, pessoal? Só que por que às vezes a gente está tendo problema em casa? Porque falta o que na mulher? Sabedoria. Não é que ela não pode comprar, não é que ela não pode fazer, ela pode. Só que por isso que Deus disse, mulher, tu tem que ter o quê? Sabedoria. Porque a mulher, ela tem uma visão na frente do homem. O cara tomou o café, ele chegou no trabalho, ele botou os pés no trabalho, a mulher dele está ligando para ele, amor, o que tu quer jantar? O cara para e diz, meu Deus, eu nem pensei no almoço, ela já está pensando na janta? O que essa mulher está pensando? Eu estou cheio de coisa aqui para fazer, eu nem pensei em comida. A mulher é assim, ela vê na frente. Só que ela vai ter que ter sabedoria de como passar isso para o meu marido sem ele se sentir desrespeitado. Como mostrar que eu me preocupo sem ele sentir que eu estou desrespeitando ele. Fazer ele se sentir respeitado. O problema da mulher é que ela tem muito... Toda mulher, ela tem essa coisa da maternidade, da mãezona, e daí ela desrespeita o marido. Ela chega pro cara assim, não pegou guarda-chuva? Tá chovendo, tá frio? Tu não pegou o cachecol, o casaco, vai te gripar, vai ficar doente? E xinga o cara. Ela tá errada, meu irmão. Você não é teu filho, você é teu marido. Tu acha que tá lidando com uma criança? Você tá errada, você não foi educada para ser mulher pela sua mãe. Faltou em casa te ensinar a se colocar no seu lugar de esposa. Qual que é a atitude da mulher? A atitude da mulher é chegar para ele, tu tem que pensar que ele é o teu marido. Não é o seu filho para você xingar e falar assim, você fala com o seu filho, não com o seu marido. Deus colocou ele com uma posição de sacerdote do lar.
Você tem que chegar para ele e dizer, amor, eu vi que está frio na rua. Eu queria saber, tu precisa de um guarda-chuva, eu te alcanço. Se precisa do cachecol, se tu precisar, eu te dou. Quer um casaquinho, eu busco para ti. Ele vai dizer sim ou não. Ele é uma pessoa que tem livre-arbítrio, às vezes ele vai dizer que não. Ele não vai se sentir ofendido. E às vezes ele vai dizer sim, ele vai embora com o teu guarda-chuva que tu queria dar para ele. Ele vai embora com o teu cachecol que tu queria dar para ele. Ele vai embora com o teu casaco e ele vai feliz. Puxa, eu tenho uma mulher que cuida de mim. Agora, se tu chega, pega o cachecol, pega o guarda-chuva, vai ficar gripado, vai ficar doente. Segundo, ele não vai pegar nada, porque tu está desrespeitando ele. Terceiro, ele vai embora chateado contigo, melhor é tu nem ligar para ele nesse dia. Se tu ligar, ele não vai querer nem te atender, porque faltou o que nessa mulher? Eu vou fazer o culto das mulheres sábias aqui. Faltou sabedoria. Então está faltando. O que a Bíblia diz? Vamos ler de novo? Como é que diz o texto aqui? Porque o marido descrente, ele é santificado por quem? Pela mulher. A mulher pode salvar o marido dela. Assim como o homem pode salvar a esposa. Por quê, pastor? Porque o homem, por natureza, ele é egoísta. Ele ama a si mesmo. Ele gosta de ficar sozinho. O homem, ele é feliz com ele mesmo. Sabe? Ele tem a família dele, mas se tu der um celular e deixar ele no mundinho dele, ele fica horas e horas e esquece do resto. Se tu der uma televisão, um sofá, um controle remoto, uma pipoquinha, e acabou, perdeu o marido. Ele fica lá naquele sofá. O homem é egoísta por si mesmo. Então ele esquece que existe mulher. É capaz dele ir para um canto da casa, sentar no sofá, tu pergunta, o que tu está fazendo? Ele vai dizer assim, nada. Aí a mulher vai perguntar para ele, o que tu está pensando? Ele vai dizer, nada. Aí a mulher começa, mas como nada? A minha cabeça não funciona assim, eu estou pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, eu estou pensando como é que eu vou fazer a janta, como é que eu vou trocar a criança, eu tenho que dar banho, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, amanhã tem que ir no mercado, está faltando isso. A cabeça dela é assim, mas a dele é diferente. A cabeça dele. Então eu tenho que entender que eu casei com uma pessoa diferente. O que teu marido gosta de fazer? Às vezes, se bobear, se ele tem uma garagem cheia de ferramenta, carro, negócio, às vezes ele vai para lá e fica lá, sei lá com o que ele faz, ele gosta de consertar, às vezes ele fica desmontando, 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 montando. Aí tu diz, mas como é que o cara gosta desse negócio? O homem, ele é do jeito dele, tu entendeu? Só que ele é egoísta. Por isso que Deus mandou a mulher respeitar, porque ela precisa saber o limite dela, ela tem visão, mas ela tem que saber o limite, e Deus mandou o homem amar. Deus nunca disse, respeite a sua esposa. Em Efésios capítulo 5 está escrito, maridos, amem as suas esposas. E daí ele vai dizer como é que é o amor? Como Cristo se entregou pela igreja. Então Deus está dizendo, você vai ter que aprender a se sacrificar. O homem é egoísta, ele gosta de sentar no sofá, eu cheguei do trabalho, agora eu quero descanso, não quero fazer nada nessa casa. Quero botar os pés para cima e olhar a TV. Então Deus está dizendo, você vai ter que aprender a se sacrificar. Que você agora tem uma família. Aquela coisa de sumir no futebol com os amigos e voltar quando tu quiser, tu vai ter que se sacrificar. Porque o homem é egoísta por natureza, ele esquece que ele tem família, ele esquece que ele tem filhos, ele esquece que ele tem mulher, se bobear ele joga tudo nas costas dela. Tem professor que pensa que a mulher é viúva ou mãe solteira, porque ela nunca viu o pai buscar um boletim, nunca buscou o filho na escola. Então, por isso que Deus disse, marido, ame a sua mulher. Por quê? Porque, e está dizendo ainda como Cristo sacrificou, ou seja, Cristo foi para a cruz, ele deixou de fazer a vontade dele, ele deixou de ter uma família, ter a vida dele, para fazer a vontade de outra pessoa que é Deus. Então Deus está dizendo, você tem que amar a sua esposa, se doar por ela. Às vezes você vai chegar cansado, mas você não vai poder sentar no sofá, você vai ter que ajudar ela numa atividade. Então Deus está dizendo, marido, você tem que fazê-la se sentir amada, porque esse é o ciclo. Toda mulher amada vai respeitar o marido. E todo marido respeitado vai fazer o quê? Vai amar a esposa. Quando isso não acontece, o casamento quebra. O casamento termina e vivem duas pessoas dentro de uma casa que não são felizes. Por isso que Deus está dizendo, vamos lá, porque o marido descrente, o que ele faz, pessoal? Ele é santificado por quem? Então ela tem que ter sabedoria para santificar o marido dela, não só com a oração, mas dando um bom testemunho para ele. E diz mais, e a mulher descrente, ela é santificada por quem? Quando ele ama ela, quando ele faz o que a Bíblia disse. Ele não apenas ora, mas ele dá um bom testemunho. Ele é um marido que o Paulo falou que ama, que se sacrifica, que se doa pela esposa dele. Então ele vai santificar essa mulher, ela vai se entregar para Jesus. Final, de sorte os vossos filhos são imundos, mas agora os seus filhos são como? Santos. Então a gente tem o poder sobre o nosso cônjuge. Como é que eu santifico? Não é apenas orando, mas é dando para o meu cônjuge um bom testemunho, abençoando eles. Vamos terminar aqui, fazer a última leitura. Não permita que nenhum mal toque aonde?
na tua família, seja ele qual for, porque Deus deu duas promessas: nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará onde? Não deixe chegar na sua tenda. Quem entendeu, diga amém. Então vamos orar, fique de pé, pega o pedido de hoje. Você acabou de assistir o meu vídeo, eu peço que você compartilhe, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e deixe o seu like nesse vídeo para que outras pessoas também possam estar recebendo a recomendação, assistindo um vídeo. E no canal daqui a uns dias mais vídeos aí que eu tenho certeza que vão abençoar muito você e a sua vida. Um abraço, Deus abençoe.